A unidade da igreja. Como permanecer um só corpo em Cristo. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos a mais um dia, mais um Café com Celeste, falando da unidade da igreja, continuando com a nova série de estudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encham o nosso coração nesse dia e que Ele possa tocar a nossa mente, corpo, alma e espírito. Que o sangue de Jesus me cubra, eu e a minha família, meus filhos e meus netos, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada. E eu me revisto com a armadura de Efésios 6, proibindo qualquer tipo de retaliação maligna do inimigo em nome de Jesus, fechando as portas, as brechas no nome de Jesus, pedindo perdão ao Pai pelas falhas, pelos erros, pelos pecados e agradecendo pelo ar que eu respiro, pela vida, pela minha família, pelos meus amigos, em nome de Jesus. Irmãos, nos estudos anteriores, você pode conferir os vídeos no YouTube. Aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo e que ela recebeu uma missão. Falamos também da missão da igreja num outro vídeo. Anunciar o evangelho e todas as nações têm que receber o evangelho de Cristo, porque ele falou de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou a alguns, mas a toda criatura. Amém? Irmãos, existe uma pergunta que precisa ser respondida. Como a igreja poderá cumprir uma missão se estiver dividida? Respondem a essa pergunta. Nós vivemos dias em que há muitas discussões, muitas divisões, muitas competições e falta de comunhão até mesmo entre cristãos. Muitas vezes, pessoal, as pessoas lutam para defender opiniões pessoais, mas deixam de defender aquilo que realmente importa, a unidade do corpo de Cristo. Pessoal, a Bíblia não ensina uma unidade construída sobre acordos humanos. Ela ensina uma unidade produzida pelo Espírito Santo e fundamentada na verdade da palavra de Deus. Essa unidade não significa que todos terão os mesmos dons, a mesma personalidade ou a mesma função. Significa que todos reconhecem um só Senhor, vivem uma só fé e caminham para o mesmo propósito, glorificar Jesus Cristo. Tá pegando a chave? Hoje aprendemos que preservar essa unidade é responsabilidade de cada discípulo. O contexto dessa palavra, irmãos, é tão importante, mas para entender esse contexto, eu vou primeiro ler com vocês, tá bom? Se você tiver sua Bíblia, pode abrir, se não tiver, escuta comigo. Vamos ler Efésios 4, capítulo 4, vamos ler o versículo 1 a 7. 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu o preso do Senhor, que andes como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha essa palavra todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, sem exceção. Irmãos, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém, irmão? Paramos no versículo 8. Pessoal, olha só essa palavra, rogo-vos, pois. O apóstolo Paulo apela e exorta de forma intensa os salvos para que eles não esqueçam da vocação para a qual Deus os chamou. Irmãos, com isso, o apóstolo mostra que a vida espiritual
demanda cuidado continuamente. Andar de acordo com o chamado de Deus significa viver segundo a fé, a justiça e a santidade. Pessoal, se alguém diz crer no Senhor Jesus, mas sua conduta não corresponde a essa confissão, sua fé não é sincera. Deus chama seus filhos a viverem conforme os seus padrões, ou seja, em obediência e sua palavra, e a perseverança continua na fé. Pessoal, sem isso não há como desfrutar da segurança das promessas e nem mesmo da salvação. Leia Colossenses 1:10. Agora, pessoal, para entender esse contexto, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Depois de apresentar as riquezas da salvação nos 3 primeiros capítulos, Paulo começa a ensinar por essa verdade, como essa verdade, aliás, falando bem em português, como essa verdade deve transformar a vida da igreja. Irmãos, logo no início do capítulo 4, que acabamos de ler, ele faz um apelo para que os cristãos vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém, irmãos? Pegou? E em seguida, ele apresenta 7 fundamentos da verdade, unidade da igreja. Tome nota, escreve: 7 fundamentos da verdade, unidade da igreja. Primeiro, um só corpo. Segundo, um só espírito. Terceiro, uma só esperança. Quarto, um só Senhor. Quinto, uma só fé. Sexto, um só batismo. E sétimo, um só Deus e Pai de todos. Amém? Pessoal, essa unidade não cresce da organização humana, ela nasce da obra de Deus. A unidade começa com o chamado para viver dignamente. Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamadas. Amém, irmãos? Pegou a chave? Olha que maravilhoso, né? Esse ensino é rico, gente. Leia esse capítulo por completo. Leia o capítulo 4 do livro de Efésios completo. Irmãos, olha, como permanecer um só corpo em Cristo Jesus. É tão importante, né? A gente permanecer em Cristo. Eu tenho algumas lições para você hoje, então tome nota. Primeira lição: a unidade começa com uma vida digna do Evangelho, gente. Efésios 4:1 fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis no modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, Paulo não diz apenas vivam juntos, ele começa falando sobre a maneira de viver. A palavra andar na Bíblia representa o estilo de vida. Irmãos, mas a palavra vocação significa o chamado que Deus fez ao cristão. Antes de existir unidade da igreja, precisa existir transformação da vida da pessoa, da vida de cada discípulo de Cristo. Uma igreja forte é formada por pessoas comprometidas com Cristo. A unidade começa dentro do coração. E quem deseja viver em comunhão precisa primeiro viver em obediência ao Senhor. Tá pegando a chave? Lição número 2. A unidade exige humildade, mansidão, paciência. São fruto do Espírito. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Também tenho vídeos sobre os frutos do Espírito no canal. Assiste. Irmãos, Paulo apresenta 4 características indispensáveis. Humildade, primeiro. É reconhecer que dependemos completamente de Deus, que não somos superiores aos nossos irmãos, porque somos todos iguais. Mansidão não é fraqueza, é força controlada pelo Espírito Santo, gente. Ter mansidão é uma força. Foi assim que Jesus viveu. E a longanimidade é a capacidade de suportar as dificuldades e continuar amando, suportando-vos em amor. Pessoal, olha só, isso significa aprender a caminhar com pessoas imperfeitas. Eu não sou perfeita, gente, mas tem pessoas que aprendem a caminhar comigo, assim como eu aprendo a caminhar com uma outra pessoa. Todos nós ainda estamos sendo transformados por Deus, sabia? A perfeição na terra não existe, o único que era perfeito é Jesus.
Irmãos, a unidade não acontece por todos da mesma forma, sabe? As pessoas não têm o mesmo entendimento. A unidade acontece quando todos nós, decidimos amar como Cristo amou, entendeu? Ter um caráter de Cristo, andar como Jesus andou. Lição número 3, a unidade. Irmãos, a unidade deve ser preservada diariamente. Efésios 4:3. Nós esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo não disse para criar a unidade, ele disse para preservá-la. Isso acontece porque a verdadeira unidade não foi produzida pelo Espírito Santo. Irmãos, nossa responsabilidade é protegê-la. A palavra esforçando-vos significa dedicar-se intensamente. Ou seja, manter a unidade exige renúncia, exige perdão, exige maturidade e exige amor. Tá pegando a chave? Irmão, toda vez que escolhemos perdoar em vez de alimentar sentimentos, nós estamos perseverando a unidade do corpo de Cristo. Pegou? Quarta lição, existe apenas uma igreja verdadeira. Efésios 4:4-5, medita. Há somente um corpo em espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um só. Tá pegando? Paulo utiliza 7 declarações. Irmãos, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. É importante que você entenda isso. Muito importante. Pessoal, a nossa maior identidade não é a placa da igreja que frequentamos. Eu pertenço à igreja e à church. Mas antes de pertencer à igreja e à church, eu pertenço à igreja de Cristo Jesus. Então, nossa maior identidade não é a placa da igreja. Nossa maior identidade é que pertencemos a Cristo. E muitos que estão vivendo debaixo de religião impostos pelos homens não estão entendendo que a nossa maior identidade é Cristo. Amém? Quinta lição, antes da quinta, compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida, também se inscreve no meu canal, tem muitos vídeos de ensinos aqui no canal, muitos. Irmãos, compartilha, leva a palavra, faça a tua parte, não custa nada deixar uma curtida, não custa nada deixar um pedido de oração, um comentário, estarei orando, intercedendo, não custa nada compartilhar. Amém? Quinta lição, Deus é o fundamento da unidade. Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo encerra mostrando que a unidade da igreja encontra sua origem no próprio Deus. O Pai governa, o Filho salvou, e o Espírito Santo, ele habita em nós. Irmãos, a Trindade perfeita torna-se o modelo da unidade da igreja. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, aprendemos a amar, a servir e a caminhar juntos. Espero que pegou a chave. Uma igreja permanece unida quando Cristo continua sendo o centro, e não as preferências pessoais. Celeste 100% com Jesus no centro. E a Gólida Celeste, a unidade da igreja não significa a ausência de diferença. Significa que apesar de diferenças, todos pertencem a Cristo e permanecem unidos. Porque Cristo é maior do que qualquer opinião humana, gente. Qualquer opinião. Quando Jesus ocupa o centro da nossa vida, o amor vence o orgulho e o perdão vence a ofensa e a paz vence a divisão. Tá pegando? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Tua palavra fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade de Cristo Jesus no vínculo da paz. Lá em Efésios 4:3. Pai amado, em nome de Jesus,
Já estou protegida com o sangue de Jesus, com as armaduras de Efésios 6 e o manto sagrado do Senhor. E a minha família também debaixo da tua proteção. Nessa manhã, Senhor, me coloco diante da tua presença com o coração rendido e agradecida. E, Pai, antes de te apresentar qualquer pedido, eu quero reconhecer que somente o Senhor é Deus. Tu és o Senhor da igreja, tu és aquele que a comprou com o precioso sangue do teu Filho Jesus Cristo. A igreja não pertence aos homens da terra, não pertence a uma denominação, não pertence a uma cultura ou a uma nação. Ela pertence ao Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitado para nos dar vida eterna. Nós te adoramos em concordância com aqueles que estão assistindo, acompanhando essa oração. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou quando ainda estávamos perdidos. Obrigado porque nos arrancaste das trevas e nos transportastes para o reino do Filho de teu amor. Obrigado porque nos fizestes membro do corpo de Cristo e participantes da mesa de Cristo e da mesma esperança, a esperança eterna. Pai querido, hoje aprendemos que a unidade da igreja não é uma opção, ela faz parte da tua vontade. Perdoa-nos porque muitas vezes permitimos que o orgulho destrua aquilo que o Senhor deseja construir. Nos perdoa pelas palavras que ferem, pelos julgamentos precipitados, quando alimentamos também ressentimentos. Nos perdoa quando deixamos que a inveja, a vaidade e a competição encontrem espaço em nosso coração. A tua palavra nos ensina em Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Senhor, coloca essa palavra dentro do seu coração, da pessoa que está aqui assistindo. Coloca essa palavra também no coração dos meus filhos e da minha família e coloca essa palavra no meu coração. Nos ensina a sermos humildes. Ensina-nos a reconhecer que todos nós dependemos da tua graça e nos livra do espírito de superioridade, nos livra da necessidade de sempre querer ter razão sobre tudo, que aprendamos a ouvir antes de falar, que aprendamos a ouvir antes de querer ser servidos, que aprendamos a amar antes de exigir amor. Pai, nos dá a mansidão de Cristo. Quando fomos ofendidos, ajuda-nos a responder com sabedoria. E quando formos criticados injustamente, guarda o nosso coração para que não devolvamos mal por mal. Senhor, quando enfrentamos algum conflito dentro da igreja, que nós possamos escolher sempre o caminho da paz e da verdade. Jesus, tu oraste ao Pai dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17:21. Essa foi a tua oração, Senhor. Por isso também fazemos dela a nossa oração nesse dia. Une o teu povo, quebra as barreiras do orgulho, desfaz as divisões produzidas pelo pecado, restaura relacionamentos quebrados, cura corações feridos, que o mundo reconheça que somos teus discípulos pelo amor que nós demonstramos uns aos outros. Pai querido, intercedemos por todos os pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, bispos, líderes de ministérios, professores da palavra, intercessores. Concede, Senhor, a todos nós sabedoria, discernimento para conduzir o teu povo. Livra-nos das falsas doutrinas, do desânimo, da vaidade, que nunca busquem a palavra, a própria palavra, a própria glória, mas que vivem segundo a sua palavra, Pai, mas somente a glória de Cristo. Fortalece, Pai, fortalece também aqueles que estão cansados, renova aqueles que enfrentam grandes responsabilidades, que possam permanecer fiéis até o fim. Nos sustenta, Senhor, a cada dia que não podemos reunir juntos numa igreja, mas que possamos estar unidos mesmo à distância. Senhor, protege os missionários que anunciam o Evangelho de Cristo. Abre portas para que o Evangelho continue alcançando povos, tribos, línguas e nações. Pai querido,
Apresentamos também diante de Ti, Senhor, todas as famílias que acompanham este ministério, que intercedam pela minha vida, pela minha família. Visita cada casa, que haja perdão onde existe mágoa, diálogo onde existe silêncio, reconciliação onde existe divisão. Senhor, que cada família seja um reflexo de Cristo Jesus. Também lembramos também de todos os pedidos de oração que foram enviados nesse canal ou nos meus grupos, nas minhas redes sociais. Tu conheces cada nome, cada enfermidade, cada pedido, cada espera, cada luta, cada lágrima, Pai, e cada aflição do seu filho. Então estende agora a tua mão poderosa sobre cada vida. Consola quem chora, fortalece quem está fraco e levanta quem caiu. Renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Pai querido, eu intercedo também por todas as nações do mundo, pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Que a tua igreja permaneça firme na verdade da tua palavra e que não seja conduzida pelas ideias deste mundo, mas pelo Espírito Santo e pela tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o nosso testemunho glorifique o teu nome. E que em tudo Cristo seja visto em nossa vida. Entregamos este novo dia, entregamos nossa família, nossa vida, todos os nossos sonhos e projetos. Entregamos tudo, Senhor, completamente tudo em tuas mãos. Nos guarda, nos dirige e usa-nos, Senhor, aonde nós formos, e faz de nós instrumentos da tua paz, para que a unidade da igreja revele ao mundo a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pega o último gole da Celeste. A verdadeira unidade não nasce quando todos pensam da mesma forma, mas quando todos decidem colocar Jesus Cristo acima das próprias opiniões. Onde Jesus reina, o amor vence o orgulho e a paz vence a divisão. Amém? Pegou a chave? Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe grande e poderosamente.